Você já ouviu falar acerca daquele versículo que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? E você pode se perguntar, talvez, quem são os chamados e quem são os escolhidos? E qual é a diferença que existe entre esses dois grupos de pessoas? Estes dois termos são muito comuns no meio evangélico e parecem ser semelhantes, mas existe uma diferença no significado destes dois termos. E neste vídeo você saberá do conceito de cada um desses termos, a sua diferença e o porquê que todo cristão deveria conhecer a diferença desses dois termos. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você para se inscrever neste canal e ativar o sino das notificações. Não custa nada e não vai lhe roubar muito tempo. É só olhar embaixo deste vídeo, você vai ver um botão escrito subscrever ou inscrever. É só clicar neste botão, clicar no sino e escolher a opção todas. Mas tem que aparecer subscrever ou inscrever. Se aparecer subscrito ou inscrito, não mexa nada, é porque você já está inscrito neste canal. Amém? Então vamos ao assunto que nos interessa após a vinheta. Existe um versículo que é muito conhecido no meio evangélico, que está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Vamos conferir só esse versículo. Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Afinal, o que significa ser chamado? Na Bíblia, a palavra chamado é usada em vários contextos, mas no versículo que nós acabamos de ler, se refere exatamente ao convite. Trata-se de um convite para se tornar um membro da família de Cristo e viver junto com Cristo, servindo a Deus. Marcos, capítulo 3, versículo 33 a 35. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer um que tenha a oportunidade de ouvir a santa palavra, a santa mensagem do Evangelho de Cristo e decidir se aceita ou não ser de Cristo, é considerado como um dos vários que são chamados. Muitos recebem este convite através de amigos, vizinhos, colega de trabalho, colega da escola, colega de faculdade e muito mais. Deus usa várias pessoas para trazer este convite ao seu coração. O Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos uma tarefa de saírem e fazerem discípulos de todas as nações. Isto nós podemos encontrar no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Depois que alguém se torna um discípulo de Cristo, depois que alguém aceita este convite, se torna automaticamente um pescador de outras pessoas ou um entregador deste mesmo convite a outras pessoas. Então, o que significa ser escolhido? Ser escolhido é um termo muito comum e se refere ao momento em que Deus seleciona alguém para realizar uma determinada tarefa ou um determinado propósito. Mas isso não significa que a pessoa escolhida, a pessoa selecionada por Deus é mais importante que as outras pessoas. Não significa isso. Na verdade, é que Deus tem um plano específico para com a pessoa selecionada por Ele. E que Deus deseja usar esta pessoa para cumprir a sua vontade. Essa escolha pode ser para liderar uma igreja, para pregar o Evangelho ou para uma missão de maior alcance. Vamos ver o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Depois de saber sobre o que é ser chamado e sobre o que é ser escolhido, é importante que saiba qual é a diferença que existe entre esses dois termos. Resumindo de forma mais sólida, pode-se dizer que ser chamado é um convite ou convocação para se tornar um discípulo de Cristo. E ser escolhido implica ser selecionado por Deus para cumprir uma missão ou um propósito específico em sua vida. Amém? Se você gostou deste vídeo, deixa já aí um like para motivar-me a produzir mais vídeos relacionados a este assunto, porque desde a preparação da matéria até o surgimento deste vídeo na sua tela é um trabalho enorme e eu quero que você só me motive deixando aí o seu like, compartilhando este vídeo, comentando aí nesse vídeo. Sem me esquecer de pedir a você para poder se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito e ativar o sino das notificações. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo em que você colocar a sua mão. Graça e paz esteja consigo. E sem mais nada a tratarmos, até o próximo vídeo.